Quando São José Maria começa a estruturar e crescer a obra, um de seus ensinamentos aos quais ele dava aos seus filhos espirituais era que deviam ser como fermento na massa, que deviam saber lançar-se à terra para que pudessem crescer. Mas como ser fermento na massa? Como saber crescer de modo que tantos outros pudessem vir abrigar-se? O que significa isso? Na carta 29, quando escreve aos seus filhos, falando do apostolado de São Gabriel, ele coloca um comparativo. Quando a massa não tem fermento, é mero punhado. Punhado de farinha e água. É algo duro. Mas quando se tem fermento, é algo que cresce. Começa então a ter forma. Não é uma coisa que fica superficial, mas é mais profunda. Assim também devemos ser nós. Aprendermos a ser fermento na massa. E como fazê-lo? Quando olhamos a liturgia de hoje, vemos um pouco disso. Nosso Senhor nos chama a saber sairmos, a não ficarmos na superficialidade, na comodidade, porque o que acontece quando assim ficamos? Somos como este símbolo. O símbolo que nosso Senhor usa é o símbolo, o cinto, que serve como o sinal do serviço. Quando o nosso serviço é um comodismo, então a gente se estraga. A gente fica só querendo sombra e água fresca. Por isso o símbolo do Eufrates. Fica ali na comodidade das coisas. Não se esforça, não vai além, não busca mais, não quer aprender mais, não quer anunciar mais. E aí, as coisas vão se estragando. Nós podemos nos estragar e ser mero punhado de farinha e água. Mas quando somos verdadeiramente um sinal real de serviço, sabemos verdadeiramente cooperar com o apostolado, com a correspondência, com o anúncio, somos como este fermento que se mistura à massa, que leveda, que faz crescer. E quando uma massa está crescendo, ela fica pegajosa, ela atrai outros a ali se unir para crescer ainda mais. E como podemos crescer? Primeiro, sabendo aprender. Para que a gente possa anunciar a Cristo, precisamos conhecer a Cristo. Precisamos encontrar a Cristo. Porque senão, ficamos como esse povo de Israel, Judá, que ficava externo. Se aprendia a coisas externas, superficiais. Servia aquilo que é temporal. A verdades vazias. Há um racionalismo superficial das coisas que não explica nada. Mas ao contrário, endurece, petrifica. Não tem consistência, porque não dá passos à frente. Fica numa estrutura que só quer aquilo no qual se pode tocar. Mas quando se sabe ir além, se sabe conhecer, pense que a ciência ou qualquer outra coisa são meros trampolins para se conhecer a verdade, para se crescer na fé, para se aprofundar em Deus. É saber conhecer para podermos celebrar bem a Santa Missa. Não ficar no sentido raso, porque por vezes somos rasos. Estamos aqui meramente sentados esquentando o banco.
com uma frieza. E aí o primeiro ato é querer pressas, querer as coisas do meu modo. O primeiro ato é o ato de não saber se ver, não saber se reconhecer, reconhecer que eu sou pecador, que eu sou necessitado, reconhecer se eu estou ou não em pecado, se eu estou unido a Deus ou não. E aí eu não dou passos para frente, porque eu não reconheço, porque eu estou aqui meramente num evento social, e aí eu não me aprofundo em nada, porque eu não tenho consistência. Mas quando eu conheço, eu sei em primeiro lugar quem eu sou. Eu sei que eu preciso de mais. Eu sei que eu sou necessitado e me abro à graça de Deus. Eu sei fazer uma experiência com Ele. Eu sei reconhecer se eu necessito da confissão, eu busco isso primeiro, para poder estar em graça. Agora, quando não, eu sei participar, nutrir-me e esperar, para receber aquilo que é mais puro e santo. Eu sei aproveitar daquilo que o Senhor me nutre diante da sua palavra, de um ato de conhecimento, de me reconhecer e saber que aquilo que Ele diz é para mim. Eu sei ter a devida reverência ao Rei dos Reis que se faz presente na Eucaristia, e por isso me prostro. Eu por isso, diante do Senhor que se mostra, eu reverencio. Se estou verdadeiramente unido a Ele, então eu comungo. Eu sei ter esta reverência e não afronta ao Senhor, mas sei crescer, nutrir-me para poder, diante daquilo que recebi, anunciar, colocar, levando os outros a ter esta igual experiência de amor do qual me nutri. É assim que eu sou fermento na massa. É quando eu sei demonstrar com os meus atos a experiência de ter conhecido e reconhecido a Deus. E assim anunciar com os meus atos, diante da minha vivência, na minha família, no meu trabalho, com os meus amigos, diante de um ato correto, diante de um demonstrativo de que soube eu experienciar o amor, me deixar ser amado e anunciar aquilo a que recebi. Eis aquilo que o Senhor nos mostra. Devemos nós aprender também a experienciar e anunciar, não como eram as palavras, por vezes frias, mas na experiência real e concreta de quem anuncia com a sua vida, e assim sabe verdadeiramente ser o fermento em meio à massa do mundo que quer expandir, fazer crescer o reino de Deus. Que possamos nós não ser mero punhado de farinha e água endurecido no coração, mas ser fermento que mistura-se à massa e a faz expandir e crescer, se unindo cada vez mais a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.